caminho da prosperidade, o Brasil que dá certo. Olá pessoal, nesse podcast vamos falar sobre a importância dos investimentos em leilões decorrentes do setor de transportes, com novas oportunidades de investimentos privados em aeroportos, em portos, em terminais pesqueiros, em rodovias, em ferrovias, em geração de energia, em transmissão de energia, no setor de óleo e gás, no setor de mineração, no setor de telecomunicações, saneamento e também no setor de iluminação pública. Todos pensados para que você tenha serviços melhores, mais qualidade de vida e mais economia para o seu bolso. Fruto das reformas estruturantes, o Brasil tem se tornado destino natural para os grandes investidores. Em 2019, o país recebeu 65 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos, o sexto maior destino no mundo, segundo dados da UNCTAD. Em 2021, apesar dos desafios da atual situação econômica global, o Brasil se recuperou da queda ocorrida em 2020 devido à pandemia em ritmo mais acelerado se comparado com outras economias, e foi o sétimo maior destino global, recebendo 58 bilhões de dólares, quase 40% de todo o volume destinado à América Latina. Para 2022, a tendência também se mostra bastante positiva. O Brasil registrou um aumento de 26% no investimento estrangeiro. Para que nossa conversa fique melhor, recebo agora o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard, doutor em Engenharia pela Universidade de São Paulo e que já foi secretário do Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, onde atuou diretamente no projeto do novo Marco do Saneamento, Diogo Macord. Seja muito bem-vindo e já quero lhe perguntar, Diogo, por que o Brasil se tornou mais atraente para investimentos e qual a importância do Brasil ser atrativo para os investimentos? Fique à vontade. Olá a todos que nos escutam. O Brasil, quando a gente fala de grandes investimentos, né, ele tem um grande diferencial frente a outros países do mundo, que é o seguinte, o lado ruim da infraestrutura do Brasil é que ela é ruim e, por consequência, o brasileiro sofre muito com a nossa infraestrutura precária. O lado bom é que você tem oportunidades enormes para o investidor daqui para frente. O que eu quero dizer com isso? Quando países desenvolvidos como a Inglaterra pensam em novos projetos de infraestrutura em parceria com o setor privado, considerando que a Inglaterra já tem tudo feito, considerando que o Japão já tem tudo feito, é muito mais difícil para eles conseguirem um projeto que gere a atratividade que o setor privado precisa. No caso do Brasil, como nós temos tudo a fazer, é muito fácil nós acharmos esse projeto, porque a gente não está falando de demanda futura, nós estamos falando de demanda de agora. Então vamos pegar o caso do saneamento básico. Nós temos metade da população brasileira sem coleta de esgoto. E da metade que tem coleta, só metade tem o tratamento. Ou seja, a gente fala de cerca de 150 milhões de pessoas no Brasil que não possuem um serviço tão básico quanto coleta e tratamento de esgoto. Então, para a gente conseguir viabilizar projetos como esse, é relativamente fácil. O que nunca houve foi vontade do governo em avançar nisso. Então, considerando que vontade é o que não nos falta, a gente conseguiu avançar demais nessa linha. Então a gente viabilizou projetos de infraestrutura que já somam mais de 800 bilhões de reais do início do governo até agora, e isso sem considerar as autorizações. O que é autorização? É quando você simplesmente deixa o setor privado começar a investir sem ter que passar por um processo licitatório organizado pelo governo, porque a gente de fato acredita na capacidade do setor privado de identificar bons projetos e investir nesses bons projetos. Então a gente já fala de mais de 1 trilhão de reais de investimentos viabilizados, né? Isso apenas porque o Brasil tomou a decisão de abrir a sua economia para novos investimentos, né? Então, de novo, temos muito a fazer, isso é ruim, porém estamos comprometidos em resolver esse problema do passado. E só para deixar um número, né, para mostrar como que esse problema se materializa aqui no Brasil,
o estoque de infraestrutura que a gente tem no Brasil, o que é isso? Se eu fizesse a avaliação de todas as usinas hidrelétricas, de todas as estradas, de todas as ferrovias, quanto custaria fazer isso tudo do zero? E dividisse pelo PIB, a gente fala de alguma coisa em torno de 35% do PIB. A média dos países desenvolvidos é de 70% do PIB, ou seja, a gente tem que avançar bastante, a gente tem mais do que dobrar a nossa infraestrutura no Brasil. Diogo, se você tivesse que destacar o que ficará de legado para o país na atração de investimentos, o que seria? O grande legado é a mudança de rumo. Tá? A mudança de rumo de um investimento orientado pelo governo para um investimento orientado pelo mercado. E essa simples mudança de rumo envolve dezenas de ações. Tá? Se eu colocar o papel dos bancos públicos, o papel do banco público até hoje, do BNDES, do BNB, do BASA, né, era emprestar dinheiro barato para os amigos do rei. Infelizmente, essa era a verdade. Né? Então, você selecionava o que se chamava de campeões nacionais. E enquanto eu tinha uma Selic super alta, ou seja, qualquer pessoa normal tinha que pagar juros elevadíssimos, porém, para aquelas empresas selecionadas, para os campeões nacionais, eles podiam pegar financiamentos abaixo da inflação, inclusive, ou seja, com juros reais negativos. Tá? Isso causava uma série de distorções no mercado, porque se você não era amigo do governo, você simplesmente não era competitivo. O que a gente fez? A gente mudou radicalmente o papel dos bancos públicos. Hoje os bancos públicos, eles não vivem de emprestar dinheiro barato. Eles vivem de gerar novas oportunidades, de criar projetos, desenvolver projetos e oferecer para a iniciativa privada. Esse é o novo papel dos bancos. Então, os bancos públicos que antes espantavam o setor privado porque eles geravam uma concorrência desleal com o mercado de capitais, por isso que o mercado de capitais não conseguia se desenvolver no Brasil, hoje, na verdade, ele gera novas oportunidades e não canibaliza o mercado de capitais. O resultado disso é que você, pela primeira vez, teve crédito do setor privado, ou seja, dinheiro que vem do setor privado para o setor privado, em um volume maior do que o dinheiro que era direcionado de bancos públicos para o setor privado escolhido pelo rei. Então isso já teve uma mudança gigantesca de rumo. Então o que o banco público fazia antes, o que o banco público faz hoje? Quando a gente pensa nos novos marcos, teve um novo marco do saneamento, teve um novo marco de telecom, teve um novo marco do gás, teve um novo marco de ferrovia, teve um marco de cabotagem, está vindo agora o novo marco do setor elétrico, tudo buscando a liberalização dos mercados e a atração do investimento privado. Então, felizmente, a gente teve muitos legados positivos para deixar para o país ao longo desses últimos 3 anos e meio. Diante de tudo isso que você falou, deixo uma última pergunta aqui. O que muda para o cidadão e para o empresário brasileiro? Fique à vontade. Olha, para o empresário muda a percepção de que o governo está do mesmo lado que ele. Né? Nós não temos medo do empresário, pelo contrário, nós temos uma visão de que o Brasil do futuro só se faz em parceria com o setor privado. E o setor privado eficiente só é criado em um ambiente livre. Você não tem a proteção de um setor privado só porque ele não é público. O que você tem é a criação de um ambiente competitivo em igualdade de condições. Então é isso que a gente patrocina. Para o setor privado, né, para o investidor, isso faz toda a diferença. É claro que você vai ter algumas viúvas do modelo antigo, né? Mas infelizmente o Brasil chegou onde chegou por conta dessa antiga forma de pensar. A gente cria realmente um novo legado, um novo ambiente de negócios no Brasil. Para o cidadão muda muita coisa, porque além de serviços diretamente prestados pelo setor privado em regime de competição, ou seja, com preços melhores, com uma qualidade muito maior, nós patrocinamos vários outros programas que têm um impacto direto na vida do cidadão. Talvez regularização fundiária seja um grande exemplo. Né? Nós fizemos o maior programa de regularização fundiária urbana da história do Brasil. Né? O que isso quer dizer? Puxa, muitas vezes em zonas urbanas, áreas urbanas consolidadas, os cidadãos simplesmente não tinham onde morar, por ausência de política pública do governo. Apesar disso ser uma atribuição do governo local, ou seja, do município, o que o cidadão fazia? Bom, como eu não tenho onde morar e como eu preciso morar o mais próximo possível do meu trabalho, eles acabam ocupando áreas vazias e muitas dessas áreas vazias eram do governo federal.
E você tinha situações de irregularidade com mais de 50 anos de idade. Então, quando a gente pensa no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a gente fala de uma comunidade com mais de 150 mil pessoas que começou a ser ocupada de maneira irregular entre a década de 40 e a década de 50. Então você veja, passados 70 anos do início das ocupações irregulares, nós finalmente conseguimos avançar para iniciar o processo de regularização fundiária dessas famílias. O que isso quer dizer? Titulação. Aquela casa onde hoje mora um brasileiro e que aquela casa era do pai dele, aquela casa antes do pai era do avô, e ele não tinha até hoje a matrícula, a partir de agora ele vai ter a matrícula da casa que sempre foi dele. E isso é um empoderamento do cidadão, isso também é uma forma de desestatização, porque não faz sentido o governo federal ter um monte de áreas que na prática já são da população. Então, esse processo de titulação, de regularização fundiária urbana, eu acho que é um grande exemplo para o cidadão da ponta de como a nova forma de pensar do governo atinge a vida dele diretamente. Esse foi Diogo Macorde, secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, que falou sobre as medidas realizadas que deixam um legado para as futuras gerações.